Olá, internautas! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso AcioCast Vero Banrisul, o nosso encontro de todas as quartas-feiras, onde a gente traz belíssimas histórias que nos inspiram, principalmente no que diz respeito a empreendedorismo. E hoje nós teremos uma conversa espetacular. Vocês já estão vendo aqui à minha direita, Ricardo Dada, diretor comercial da Acio, que eu já achei que tinha abandonado esse microfone, essa mesa, Ricardo. O que aconteceu? Mas falo isso pelo prazer de estar revendo. Seja bem-vindo, boa noite. O prazer é meu, obrigado. Tem que tirar uma folga de vez em quando e dar espaço também para os demais colegas, né? Mas é sempre um prazer estar aqui. Todo nosso, né? E esse programa aqui, eu de imediato já convido você que está aí do outro lado da tela a interagir, participar, mas não esqueça de forma alguma de se inscrever. Justamente, né, Ricardo, para todas as quartas-feiras nós estaremos aqui dividindo esse momento com vocês e o custo é alto para se inscrever, né? Demanda muito tempo e dinheiro, né? Poxa vida, é só ir lá e apertar no sininho. Não vai arrancar o dedo. A brincadeira é só para estimular vocês, viu? Olha, não custa nada e não tem burocracia nenhuma. Clicou, inscrever-se, pronto. É o que a gente precisa para você receber também sempre as notificações de cada convidado que a gente recebe aqui no AcioCast Vero Banrisul. Mais de 30 episódios, Ricardo. Mais de 1000 pessoas conosco. E o fato de se inscrever é importante porque nos proporciona trazer cada vez convidados melhores, né? Essa é a ideia. Nós já pudemos proporcionar, por exemplo, na eleição, um debate que tivemos mais de 10 mil visualizações, o que é um número muito grande. Verdade. E cada vez convidados com nível mais alto, como o de hoje, né? É verdade. Mas deixa eu saudar primeiro aqui esses parceiros comerciais, começando por este que leva o nome do programa, que é o Banrisul. E você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas para comprar tudo o que você precisa para o seu negócio. É o seu capital de giro sem custo. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis de até 60 dias para pagar ou parcelado em 12 vezes. Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Também conosco, desde a primeira edição do nosso AcioCast Vero Banrisul, a Clínica Veterinária Ju Mansam, que já esteve lá, Ricardo? Agora, depois da reforma? Estou impressionado. Tá lindo demais, uma baita pessoal. Estrutura. Tá muito bonito mesmo. Já contava com toda aquela estrutura e com uma equipe excepcional e agora reformulado. Tem até uma lojinha de roupinhas para os animais, plaquinhas de identificação. Mas a melhor parte, né, é que a clínica da doutora Juliana Mansam não fecha, fica aberta 24 horas, todos os dias da semana. E se você quiser conhecer mais, pode entrar em contato através do QR Code que a gente deixa à disposição aqui na tela. E também conosco, Ricardo, eu quero que tu faça esse agradecimento mais do que especial desde a primeira edição do nosso AcioCast Vero Banrisul, uma qualidade impecável de transmissão, porque quem proporciona isso é a Viu Internet. É realmente uma internet que não nos deixou na mão. Se tivesse deixado, teria travado algum episódio e nunca travou. Então, realmente uma conexão muito estável. É surpreendente o que as pessoas falam realmente que é uma internet que entregue muito mais do que prometido. Então, uma promoção excepcional no mês das mães. Aproveite as promoções aí da Vero Internet. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Ricardo, sem mais suspenses, apresente os nossos convidados, são 2, né? Apresente eles para nós. Quem estará conosco nesta edição? Bom, muito convidado hoje, de bastante peso, né? Com muita história e muito conteúdo, né? O seu Otélio Drebes, né? Um exemplo de empreendedor nato. Desde menino, na colônia gaúcha, onde cresceu, demonstrava talento para os negócios. Isso me surpreendeu, né? Vendia rapaduras, entregava mel pelas bodegas do interior. E aos 21 anos, fundou as lojas Lebes. Fundou cedo, né? Que se transformou em uma das maiores redes de varejo do Brasil. Durante 67 anos liderou a empresa com foco em princípios sólidos, sensibilidade humana e visão de futuro, consolidando um modelo de governança eficiente e preparando a sucessão para a nova geração. Sucessão que sempre é um assunto que discutimos aqui, né? E após deixar a presidência em 2016, Otélio se dedicou a palestras gratuitas com o propósito de devolver ao povo o que o povo me deu, impactando mais de 215 plateias em 180 municípios. E mesmo na pandemia, manteve o seu compromisso social, investindo em projetos de saúde, educação e cultura. E agora, em 2024, né, ano passado, aos 90 anos, fundou uma nova empresa, a 9.0 Soluções, né?
Uma empresa que oferece crédito de forma acessível e humanizada, reforçando os valores que sempre guiaram sua trajetória. Escutar, confiar, agradecer, abrir caminhos para que todos prosperem. E ao lado dele a Tatiana, que a pedido do seu Otélio, né, participasse, ela nem estava preparada para isso, pois ela lidera essa nova empresa e vai poder contar para nós um pouco mais dos detalhes. Mas de momento, boa noite, já agradecendo a presença, seu Otélio e Tatiana. E parabéns por essa história, seu Otélio. Uma baita história mesmo. Primeiramente, eu quero dizer que a primeira impressão sempre que fica. Quando eu entrei aqui, recebi o sorriso de vocês. Vocês me passaram alegria. Por causa disso, eu me sinto extremamente à vontade para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem saber de mim. Eu estarei à disposição. Ao Lucas, obrigado. Ao Ricardo, também, meu muito obrigado. E Ácio, obrigado pela oportunidade para poder passar um pouco da minha experiência adquirida durante 60 anos que administrei as lojas Lebes. E qualquer pergunta que quiserem fazer, senão eu já começo me apresentando. Olha, essa liberdade é perigosa, seu Otélio, mas Uma hora e tanto de programa, a gente tem agradece. pergunta aos montes, mas vamos saudar também a participação da Tatiana. Prazer estar te recebendo, Tatiana. Prazer, Lucas. Prazer, Ricardo. É uma honra estar aqui no AcioCast. Boa noite a todos que estão assistindo ao programa. Muito obrigado pela presença. E mas já que deu a liberdade, né? agora é comigo, então, seu Otélio. Hoje o senhor está com 90 anos. Sim. Vai fazer 91. Vai fazer 91 em julho agora. Julho? Tá quase ali, pertinho. então. Já tá preparando a festa. Com 90 anos, lançou uma nova empresa, então energia é o que não falta. Mas o senhor nasceu em qual cidade da Colônia Gaúcha? Você é inteligente. Perguntas bem fáceis. Eu nasci em Picada Delfina. Picada Delfina. Picada Delfina, interior do município de Estrela. Região de Isso, Lavajá. interior do município de Estrela. Lá eu vivi 21 anos. O que o Otélio fazia, né? O Otélio trabalhava na roça, né? Fui agricultor até 21 anos. Meus amigos, eu não tenho estudo, porque naquela época eu tirei até o quinto ano. Quinto ano já era bastante. Para quem ia trabalhar com boi, tirar leite, Não carregar precisava. esterco, eu já sabia muita coisa, né? Mas o tempo foi indo, eu achava que eu podia um pouco mais. Eu sempre acreditei muito em mim. Eu acho que a diferença está nas pessoas. Eu pensei, eu vou ser diferente, né? Eu queria algo diferente para a minha vida. Aí, uns tios, parentes, se reuniram para formar uma empresa. 8 pessoas, 8 sócios, formaram uma empresa chamada Lebes. Por que Lebes? Era Leonard, Drebes e Companhia Limitada. Então, Le, e o Bess do Drebes. Se formou-se o Lebes. No ano de 1956. E sabe com quantos... Lá no município de Estrela mesmo. Não, aí sim, a sede, como já a gente foi... Naquela época, era uma das cidades mais ricas do estado do Rio Grande do Sul, São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo, porque lá era todas as minas, era o carvão, que era o minério daquela época, e lá era o lugar mais rico. Podia ter escolhido Canoas, qualquer outra cidade, mas não, a gente foi lá onde o poder aquisitivo era muito grande. Só depois decresceu. E aí, então, realmente, hoje é uma cidade não tão grande mais como já foi. De qual origem que é a sua família? A minha, o meu avô, tanto da parte do meu pai e da minha mãe, vieram da Alemanha. Alemanha. O Drebes eu Se estava com tiver essa que dúvida. perguntar alguma coisa em alemão ou cantar em alemão, eu canto também. Mas que tal? Olha aí. Vocês querem, eu canto uma música em alemão. Olha aí, Não, ó. mas sabia, mas aprendeu a língua na própria família? Foi isso?
Sim, não falávamos português. Eu tenho casos de amizades também, assim, de região ali de Feliz. Região de Estrela e Lajeado é muito assim até hoje, né? Sim. Que legal. Sabiam a língua alemã. Mas, senhor Otélio, com mais... o senhor e mais 7 sócios. Exatamente. E já era... como que era em 56? O que Pois é. vendia nas lojas LEDs? Primeiramente, eu tenho que dizer como é que eu consegui dinheiro. Esse é um ponto importante. É interessante. Eu não tinha dinheiro. Tinha pouquinho, já tinha, porque eu sempre guardei dinheiro. Uhum. Eu nunca gastava mais do que ganhava. Então, já é uma filosofia que eu tinha. Sim. Mas, como é que eu vou conseguir dinheiro? Um guri de 21 anos, os colonos não emprestavam dinheiro. Emprestaram dinheiro para o meu pai, e o meu pai emprestou dinheiro. Eu comecei com 15%. 15%. É o que eu tinha. Mas eu vou mostrar o segredo, o que era. Eu sempre gastei menos que ganhava. Uhum. Para quem está me escutando, que faça isso. Você nunca vai ter problema, você não vai brigar com a mulher, você não vai ter briga, né? Se tiver o dinheirinho lá para gastar, aí... Então, vocês estão rindo, é verdade. Não, sim. Uhum. E o que eu sei lá de histórias que eu brigo com a mulher, porque às vezes não tem o dinheirinho para comer uma pizza, tomar uma cervejinha. Onde é que se viu isso aí? Né? Então, tá. Mas, como eu estava dizendo, com 15%. Mas eu sempre gastei menos. Eu fui indo com 27 anos de empresa, eu fiquei sozinho. 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 Comprou a daí. Lepes era minha empresa. Mas Que era pequena, né? Uhum. Talvez eu tinha umas 27, umas 4 ou 5 lojas. Sim. Umas 4 ou 5. Mas então esse início da primeira loja, ela surge dessa economia que o senhor tinha. Não, eu não tinha economia, eles emprestaram dinheiro. Eles emprestaram, e aí... Exatamente. Mas deixa eu dizer como é que a gente começou. O que tu vai fazer primeiros dias, né? Uhum. Nós vendíamos mercadoria a quilo. Sim. Então, banha, eu trazia da colônia tonéis com 200 quilos de banha. Não existia azeite. Então, nós só comíamos banha. Uhum. Eu até hoje ainda gosto de feijão mexido com banha, né? É bem bom, porque é o que tinha naquela época, assim, a gente comia bastante. Então, a gente vendia mercadoria em quilo. E a gente começou a ganhar uns dinheirinho, né? Sabe o que a gente fez? Foi crescendo. Eu comecei a fornecer as bodegas, os comerciantes do interior do estado. Eu conheço praticamente todo o interior do estado. Eu vendia açúcar, eu vendia sal, eu vendia arroz, vendia feijão. Tinha pelo mínimo uns 100 tipos de remédios que farmácia era difícil de ter. Posso contar uma historinha aqui? À vontade. Vou contar uma história À vontade. bem interessante. Eu tinha, assim, remédio para vermes, mas o que me chamou a atenção, um dia contei numa palestra, isso aqui todo mundo riu. Cheguei num comerciante e o filhinho dele era bem magrinho. Eu já naquela época era uma pessoa muito boa. Eu ajudava as pessoas, né? Eu digo, olha aqui, você tem que dar biotônico, fotônico para o seu filho, para ele ficar forte. Uhum. Porque eu vendia biotônico, eu era bom, né? Sim. Vocês estão rindo. Já tinha uma estratégia de venda. E o biotônico já naquela época já vinha com esse slogan, né? Mas assim a gente foi indo. E eu não me lembro agora bem exatamente o ano. Sabe o que eu fui ver? Um dia fui para Porto Alegre e eu descobri lá que já 2 supermercados. Para quem é mais antigo vai se lembrar. O Real, na 24 de outubro, ele abria 24 horas. E o Zafari da Bordini. Eu fui visitar. As pessoas pegavam a mercadoria ali, botavam dentro de carrinho e saía. Hoje falo muito nas modernidades, as coisas, mas naquela época foi uma revolução. A época do supermercado. Porque não existia isso aqui. Sabe o que eu fiz? Eu abri um supermercado na minha região. O primeiro supermercado da região foi o Otélio que abriu. Sim. Os clientes achavam que não podia pegar. A gente ajudava os clientes a botar a mercadoria no carrinho, depois tirava de novo, e aquilo ali, não. Para a região era uma novidade.
Foi a maior novidade. Era uma revolução Aham. aquilo ali. Dava peixada na rua, que os carros fechavam. Era impressionante. Eu sábado os carrinhos pegavam um no outro, assim. E aí, claro que aí as pessoas copiaram e aí Sim. hoje quem não tem supermercado é difícil, vamos supor, de vender. Mas como eu disse, eu vendi atacado de cereais e aí a gente foi para o supermercado. Mas a minha irmã, essa história aqui, eu contei acho que uma vez, a minha irmã vendia moda, confecção. O supermercado me dava, quem sabe, eu sei até a margem, me dava 25%. Ela dizia que a moda dava 60%. Eu digo, poxa, eu vou ficar rico. Vou vender moda, vou ficar rico, né? Sabe o que eu fiz? Fui para São Paulo comprar moda. Uhum. Abri, aqui não dá para mostrar, 5,5 por 5,5. Eu preciso fazer algo diferente. Fui comprar coisas diferentes que o povo não tinha lá em São Jerônimo. Aquela época era judoca, para quem sabe o que é judoca, e coisas um pouquinho diferentes. Mas os comerciantes botavam a mercadoria na prateleira. Eu digo, não, isso não funciona. Botei 2 cabos de vassoura, amarrei com corda sisal e pendurei a mercadoria. Sabe o que é? O povo queria tocar. Uhum. Gente, quando eu vinha de São Paulo, eu ia 2 vezes por mês. Faziam fila lá para comprar, porque eles podiam tocar. Era coisa nova. E a gente começou a crescer. Então, puxa, aquilo funcionou. Mas eu via também que vendendo móveis e fogão, essas coisas, dava lucro. A margem era boa também. Dentro do supermercado. Era a parte de cima. Tá, mas só para tirar uma dúvida, seu Otélio, então a Lebes, ela surge primeiramente como se fosse um mercado. Sim, foi. 5 supermercados eu cheguei a ter. O que vamos pôr? Eu fiz aquilo ali e aquilo funcionou. Fechava o supermercado e botava moda e móveis. Sim. O que aconteceu? Eu comprei 3 televisão Telefone na Galeria Pagé, em São Paulo, porque eu ia para São Paulo lá. Comprei um roupeiro Ouro Branco de Novo Hamburgo. E assim, eu não sei se eu tinha sorte, o que era, né? Mas sabe que, vamos supor, eu botava e os clientes vinham e eu vendia. E assim a gente foi indo. Aí fechava o supermercado e abria uma loja que dava muito barato. Não que o supermercado não dava lucro. Dava sim, mas o outro dava mais. E assim a gente foi indo, 5 lojas, né? 6 lojas. Imagina a primeira loja, porque era a região ali das Minas, a primeira loja eu abri em Gravataí. Tinha uma empresa muito grande, tinha uma fila de 200 pessoas, mas a minha bodeguinha era pequenininha. Eu digo, quando é que será que um dia eu vou chegar lá? A empresa quebrou e o Lebes está aí. Isso é verdade. Seu Otélio, deixa eu só... Porque na apresentação aqui do Ricardo, teve um momento ali que me chamou a atenção, Ricardo, que tu disseste que o seu Otélio teve um período em que vendeu... Como é que foi? Foi rapadura, foi isso? Rapadura entregando mel pelas bodegas. Entregando mel pelas bodegas. Então é uma história que antecede a Lebes. Foi isso? Mas vocês são inteligentes, vocês já descobriram lá. Não, o meu primeiro negócio da minha vida foi vendendo rapadura. Aos 6 anos comecei fazendo e vendendo rapadura. Carregava o balaio nas costas, 4 quilômetros, ia da Picada Delfina até Bom Retiro, para quem sabe, são 4 quilômetros, e eu vendia rapadura. Posso contar uma história de rapadura? Essa rapadura era feita pela família mesmo? Para a família, eu e minha mãe, com 6 Vocês anos, dois que fazia faziam? rapadura. Com 6 anos, fazia rapadura. Mas, deixa eu contar essa história. Essa eu conto. Não vou contar, porque eu acho que eu vou deixar para Conta. Agora despertou curiosidade. Pode contar. Não, ia muito bem. Eu pagava R$1 para minha mãe, tá? Para minha mãe. E eu vendia por 1,20. Eu podia ficar com 20. Me brava. Eu ganhava dinheiro.
mas sabe tudo aquilo. Isso serve para você, serve para o prefeito, serve para qualquer... Quando as coisas estão muito boas, a gente tem que estar de olho. Que tem sempre alguém de olho ali. Um dia eu cheguei naquele primeiro cliente que comprava 3 rapaduras, comprou uma. O outro comprava 4, comprou uma. Tinha Eu concorrência. digo, o que houve? O que houve, seu Belibaldo? Olha, nós já compramos. Compraram por quê? É de um amigo seu. Um amigo, né? Eu digo, por que comprar? O dele é o Reis. Ah, fiquei bem triste. Assim fui indo, até na beira do rio. Sobrou a metade da rapadura e bem pouquinho de dinheiro no bolso. O que eu vou fazer? Cheguei em casa triste, contei a história para minha mãe. Mas, ô guri, por que tu não vende por um? Tá, qual é o preço que tu vai fazer para mim? Sim. Mas, guri, tu tem 6 anos. Tu tá pensando em ganhar dinheiro, tu tem a vida toda pela frente. Verdade, isso é uma coisa. É fácil contar. Tu tem uma vida toda pela frente, você tem 6 anos. Mas eu não trabalho sem lucro. Aí que fui ver que eu já pensava, eu preciso fazer algo diferente. Olha, serve para vocês. E todos que estão me vendo e estão escutando, seja diferente. Se você fizer igual, você vai ser igual. Eu peguei uma bandeja de amendoim, botei no forno, botei mais amendoim, fiz uma rapadura bem amarelinha, bem bonita, botei no balaio. Espera um pouquinho. Como é que eu vou dizer que esse produto é diferente? Arrumei uma caixinha, cortei pedacinhos de rapadura, cheguei assim... Prova. Você, primeiro cliente. A nova rapadura do hotel. Que coisa bem boa, me dá 3. Aí cheguei para o outro cliente. E deu para manter o 1,20, então? Aí... Peraí, não te apura aí. Aí, nova rapadura do hotel. Mas que maravilha, me dá 3, né? Quanto é que é? É 1,20. Mas o outro meu amigo, esse é um produto diferenciado. Ele vale 1,20. E você, meu garoto propaganda, que ela vale 1,20. E assim foi. Em 4 meses eu terminei com o concorrente. Agora você vai me dizer, você vendeu mais caro. Eu não vendi mais caro. Eu vendi o produto diferenciado do outro que tinha. Então, assim que a gente cresce na vida. Olha, agora, só para completar isso aqui. Toda empresa que vende tudo mais barato quebra. Olha bem. Toda empresa que vende tudo mais barato, vocês podem assim quebra. Só mais isso. Eu dei um dia uma reunião para vendedores. Qual é o maior concorrente da Lebes? É o fulano. E quem é o pior? É o ciclano. Você cuida. Aquele você pode deixar, ele vai quebrar. Agora cuida do outro. Aquele outro, sabe onde ele está? Está hoje no Rio Grande do Sul. Isso aí faz uns 40 anos. É uma empresa grande. Então, o maior concorrente da Lebes quebrou. O outro está aqui hoje. Né? Sim. Então, eu estou bem surpreso, senhor Otério, com essa visão comercial do senhor, porque a gente normalmente absorve conhecimento através... E aí o senhor também hoje, né, presta esse atendimento através das palestras, né, dividindo as suas experiências, a gente absorve, o programa tem esse propósito também, mas com 6 anos de idade, de onde é que vem esse talento todo? Pois é, eu já questionei, mas é uma história verdadeira. E de uma coisa que eu nunca me lembro, não sei se algum dia eu menti. Não sei se algum dia eu enganei alguém. Eu hoje estou colhendo isso aqui. Hoje eu posso poder olhar nos olhos de vocês, porque eu procurei sempre fazer as coisas certas. E assim, é uma filosofia de trabalho que eu tenho. Ele sabe, vamos fazer certo. Não vamos enganar ninguém. Nós não precisamos fazer isso. Para crescer, você tem que fazer as coisas certas. E assim a gente cresce na vida também. Sim. E vontade, né, seu Otério? Porque dá para ver que... Eu fugi um pouco da tua pergunta. Não, mas pode bem tranquilo. Aí, né? Dá para ver que o senhor sempre teve vontade de crescer. Que isso tem que estar na alma do empreendedor, porque tu vê muito empreendedor que só quer ganhar dinheiro
e o dinheiro é só uma consequência. E né? é O exatamente. dinheiro é uma Olha, tu consequência. me, Então, tu me ganhou. mas o que vê que o seu Otélio desde sempre queria fazer a diferença, né? Isso. E é normal do empreendedor não querer perder pro concorrente. E eu vi o seu Otélio contando essa história, né? Do amigo, né? O amigo que foi lá e começou também a vender rapadura. Cara, isso acontece até hoje todos os dias. Por isso que às vezes a gente tem que ficar um pouco mais quieto nos nossos projetos, né? Porque diariamente vem alguém e copia, né? Tudo que tá dando certo, por enquanto, para a tendência é ser copiado, né? E o bom é que desde lá de trás o senhor já veio treinado, né? Porque provavelmente o senhor lançou várias novidades, várias tendências que poderá lançar e provavelmente copiarão, né? Como que o senhor sempre fez para lidar com isso? Mas olha aqui, eu estava pouco preocupado se eles me copiavam. Quando eles copiavam, eu já tinha outras coisas. Sinal que era bom, né? Eu vou revelar uma coisa que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Tá? Privilégio nosso, então. Eu nunca... Não, eu acho que já contei. Eu não deixava entrar informativo da concorrente da minha empresa. Porque eu acho que quem tem serviço não tem tempo para estar copiando coisa de outro. Uhum. Tá? Mas, deixa eu dizer uma coisa. Eu ia na fraqueza do concorrente. Uhum. Aonde ele falhava, tinha lá, vamos pôr, eu não vou dizer o nome, né? Fazia quinzena de imóveis, fazia uma propaganda assim, né? Só que chegava no dia, eles não tinham. Eu enchia lá, mas depois de imóveis. Uhum. E eles faziam fila para comprar. Sim. Então, eu ia aonde o concorrente fraquejava, eu entrava assim, né? Uhum. Então não precisa fazer concorrência, né? Precisa fazer? Sim. Tu só tem que cuidar onde ele falha, tu entra. E aí? Contando um pouco mais sobre a história, seu Otélio. Então, em 1956, vem então a primeira empresa, ainda no formato de supermercado. Depois, com o tempo, ela foi vindo a moda, como o senhor cita. Aí vem os móveis. E quando é que ela vai tomando essa proporção toda que tem hoje? Nós precisamos sempre trabalhar com o lucro. Uhum. E tem uma coisa, viu? Tem uma coisa. Nós valorizamos sempre muito o ser humano. Nós sempre procuramos dar muito valor aos colaboradores. Uhum. Hoje ainda, eu tive na loja aqui, o menino meio que chorou, ele tem às vezes um pouco de saudades das coisas. Hein? Porque para o colaborador ir bem, ele precisa ganhar bem. Uhum. Não é que eu pagava o salário dos mais altos, mas eu pagava por produção. Quando atingia o objetivo e passava daquilo ali, eu dava uma parte. E quanto mais produzia, mais ele ganhava. E hoje, eu não sei por que os empresários não fazem isso aqui assim, né? Porque não dá, porque não distribuir um pouquinho para as pessoas que estão ali junto com nós, ali, que pegam junto com a gente. Por que a gente tem que ficar rico lá? O que adianta isso aqui? E deixar... Então, várias das pessoas... E sabe que aí a gente ganha dinheiro? Uhum. A gente ganha porque ele trabalha de noite. Sim. Como é que é? Não é assim? Como é que se fazia? Não tinha hora, né? A gente sempre vestiu a camisa. Acho que esse é o maior segredo, né? E eu acredito que o senhor formou, né, seu Otélio, centenas de gerentes. E o senhor sempre valorizou as pessoas. E esse foi o grande segredo da empresa, né? Já que deu esse testemunho, Tatiana, quantos anos já na empresa? Eu trabalho há 23 anos. 23 já. anos? 23 anos. Iniciei no chão de loja. E sou prova O viva. termo chão de loja é literal? Chão de loja. É Chão mesmo? de loja mesmo. É? Trabalhava no crediário, iniciei. Não sabia nada quando eu entrei na empresa. E a empresa realmente sempre deu muita oportunidade, né? Então, eu cresci, né? Fui como analista de crédito, depois encarregada. E passaram-se os anos e o seu Otélio hoje me convida, então, para ser a diretora executiva do novo projeto, que não é um projeto, é um sonho, né? Um grande sonho hoje que se concretiza. Que município era esse que tu começou? Guaíba. Ah, em Guaíba? Sou natural de Guaíba. Uhum. E aí, bom, até a gente pode avançar, mas depois vamos ter que voltar um pouco na história da Labs, né? Mas essa é uma empresa nova, então como é que é o nome? 9.0 Soluções.
É um banco. É um banco? Por Otélio Drebs. É mesmo? Conta um pouquinho. Conta a história pra nós, Tatiana. Quer contar? Não, deixa eu me... Porque eu não estou acostumada com como o seu Otélio fala, eu acho que o que guiou ele muitos anos sempre foi a persistência. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele, como que a Lebes chegou hoje, né, onde está? E porque hoje tem tantas empresas que iniciam e elas quebram, né? E ele me falou que ele tinha um sonho e ele persistiu com muitas dificuldades e ele nunca desviou. Ele sempre seguiu aquele objetivo. Teve muitos percalços no caminho e ele seguiu com a Lebes até o fim, até hoje. E a 9.0 Soluções, ela é um sonho do seu Otélio. E ela foi construída tijolinho por tijolinho, como ele vai contar depois um pouquinho para vocês. Tudo foi pensado com muito carinho para atender as pessoas, para atender realmente o povo que hoje está muito carente, né, de atenção, enfim. Então, ele é muito persistente naquilo que ele quer. Então, a gente tem uma linha e ele vai até o fim. Não importa o que apareça, a gente está seguindo cada ensinamento que ele nos passou todos esses anos que eu trabalho com ele. Então, é isso. Só uma curiosidade, porque agora me despertou essa curiosidade. 9.0 Soluções faz alusão à idade? 9, conta para Faz? ele. 9.0 É a pergunta que ele fez? 9, por que 9.0 Soluções? Se faz alusão à sua idade. É que eu fiz 90 anos. Então faz. Então dá. Ele conta... 90 anos. E eu achava que daqui a pouco eu podia dar de bengala, assim, né? Porque eu sou palestrante. Sim. E aí eu pensei que era alguma coisa para o meu povo de novo. Aí veio um banco. E o banco veio realmente para dar, vamos supor, para crédito. É crédito que eu quero dar. Não é dinheiro. Quero Sim. dar crédito. Vou fazer um pequeno comercial. A empresa que quiser, é com a empresa que eu faço negócio. Ela não se envolve com nada. Nós fizemos todo o projeto, emprestamos dinheiro quando se precisar. Eles recebem já um cartão de crédito. Se precisar, na hora já tem. Pode estar. Tem que cuidar. Pode estar devendo algumas coisas aí, né? Alguns lugares aí. É inovador o banco. Eu não vou dizer aonde, né? Não vou contar o X da questão, mas eu já tô sabendo, tá? Alguns lugares aqui. Quem é que um dia não deveu? Quem é que um dia duvido que vocês já não passaram algum dia bem apertado e tu não passou, eu também não passei. E por que não dar crédito para essa pessoa? Então, para isso veio 9.0 Soluções. Eu faço negócio com as empresas, elas não se preocupam. Não precisa descontar em folha, não é nada disso. É crédito direto. Sabe que a empresa que eu faço negócio é com aquela empresa, para aqueles aqui que eu vou emprestar dinheiro para os funcionários. Aliás, quero dar crédito para eles, né? Isso é a 9.0. Ela é uma empresa hoje que tem espaço físico? Tem espaço físico em Porto Alegre. Fica localizada na Félix E é um banco, Cunha. né? Foi um banco mesmo, do Banco Central. Foi lá, Esse que é o lugar mais bonito de Porto É um Alegre. lugar muito bonito. Que hoje tem muito, hoje tá moderno o tal dos bancos digitais É também, fintechs, né? Mas não é o caso, né? É um Não, banco. Nós temos É. local físico, também atuamos na forma digital, né? Que hoje Sim. é também muito procurado. E o mercado de crédito no Brasil é muito promissor, né? Tem os seus riscos também, né? Mas, enfim, é muito promissor, né? É uma população grande. Mas quando eu vier de novo, vou contar. Uma revolução vou fazer no Rio Grande do Sul, né? Tem mais segredo. Segredo? Isso aí não existe ainda. E vocês vão dizer assim, quem descobriu isso aqui foi nós, né? Sim. Não tem no Brasil. É uma coisa nova que o Banco 9.0 vai fazer. Que é aquilo que o senhor me contou ali. Dá segredo, dá segredo. Deixa eu só, então, falar para os internautas o seguinte. Conta pra Eu ele. não vou contar pra ele. Não me cobrem, o único que não É sabe sou eu. jornalista, tem que O cuidar. único que não sabe sou eu, então tá, cobrem dele aqui, do Ricardo, tá, que vocês vão encontrar por aqui, cobrem Mas é dele. realmente muito revolucionário. Mas, seu Otélio, me surpreende, e preciso dizer que surpreende positivamente, e aí a gente transforma isso em pergunta. Como que alguém que chega aos 90 anos de idade busca ainda
determinação, objetivos para iniciar um novo negócio? A maioria já está descansando. Só. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha 40 anos, eu achei que eu estava velho. hoje a turma dos 40 acho que tá. 40 anos, eu já trabalhei tanto, não aproveitei. Sabe o que eu faço? A partir daquele momento, eu fui me gostar. Sério mesmo. Teve momentos que eu comecei a me amar. Tem que fazer. Tem momentos que eu comecei a investir em mim, né? Pode ver, meu cabelo é bonito, né? Olha aqui que tem. Não tem uma um roupinha único bonita, fio branco. Lá. Comecei a investir em mim. Sabe que a gente ganha mais dinheiro? A gente se sente feliz, né? A gente se acha... Como é que o senhor estava... como é que era a sua vida? Já tinha um imenso sucesso com 40 anos? O senhor já estava estourado? Estava bem. Estava muito bem já. Não, eu estava bem. Mas eu digo, o que eu quero mais? Agora eu já tenho 40 anos. E as pessoas não duravam tanto tempo, 60 anos, 60 e poucos, estão morrendo, né? E agora eu estou com 90, estou aqui em Osório aí, rindo, sorrindo, brincando com vocês e dando uma das maiores palestras da minha vida amanhã de noite. Muito interessante. Mas aí, respondendo, com 90 anos de idade, o senhor ainda pensou o seguinte, pô, ainda tenho determinação, vontade, pique para começar uma empresa nova? Mas porque é um ramo diferente, é um outro negócio, né? Não, e tu acha que eu vou parar aí? Não sei se eu vou parar aí, Acabou de dizer que vem novidade. Mas assim, eu sou empreendedor, então enquanto o senhor fala, eu fico analisando. Porque é o sonho de qualquer empreendedor chegar onde o senhor chegou, e principalmente, não é falando de dinheiro aqui, ou de tamanho de negócio, mas de satisfação, né? De ter atingido diversos objetivos. Mas deixa eu dizer o porquê disso aqui também. Quando eu entreguei a empresa para meu filho, processo de governança, que vocês falaram, eu fiz o processo de governança. Quando eu entreguei a empresa para o meu filho, eu virei palestrante. Eu dei já 88. 278? 88. 288 palestras. Praticamente metade do Rio Grande do Sul eu dei, ou mais da metade eu dei palestra. Sabe o que eu cobro? Nada. Nem um centavo. Eu vou com dois ônibus, 29 pessoas da equipe estão agora montando lá. Dou janta para todos os meus convidados, dou janta para todos. Sabe o que eu cobro? Nem um centavo. Mas a alegria e a energia que eu recebo do povo é tão forte, que o dinheiro não é o mais importante nesse momento da minha vida. Nesse momento, é alegria e energia. E o bem que eu faço para as pessoas, quem for na minha palestra amanhã, vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Sabe, seu Otélio, que o senhor me parece uma pessoa muito decidida daquilo que quer fazer e vai lá e executa. Mas, normalmente, muitos empresários pegam opiniões, às vezes até em casa, na família. No seu caso, essas decisões que o senhor toma, viajar, excursionar, dar palestra, não cobrar nada, servir janta, tem um apoio total também na família? Que pergunta interessante. Agora eu vou responder uma coisa que todos esses que têm uma certa idade estão me escutando. Você trabalha, você vai e chega o momento da sua vida e você pode ter escolhas. É que, geralmente, depois de 60, 70 anos, todo mundo quer mandar nos velhos, né? Quer mandar nos velhos, é verdade. Eu tenho escolhas hoje. Eu só comuniquei para os meus filhos que eu vou abrir um banco. Vocês acho que nem sabem onde é que eu estou hoje, né? Hoje eu estou em Osório. Então, eu tenho escolhas. Eu faço escolha. Eu quero viajar. Vou para Milão agora, em junho. Milão. Milão em junho, né? Então, eu tenho escolhas para você. Olha, serve para você e para você e para você também. Trabalha, procura. Faça um laçozinho assim, né? Para chegar o momento. Agora, eu quero fazer isso. Realizar o sonho. Estou realizando o sonho fazendo palestra, abrindo um banco. Sim. Você nem sabe como é gostoso. Eu estou mais novo que quando eu tinha 50 anos. Hoje, com 90.
Tá com Não sei nem energia. que vai. Tá com energia, né? Mas aí o senhor já praticamente responde uma das perguntas que eu tinha, seu Otélio. Se tem segredo para longevidade, e alguns já me disseram, pessoas também assim, na faixa dos 80, que seguem nativa ainda, que o segredo é estar nativa. Acho que o senhor meio que respondeu. É esse, né? Tem que estar nativa, né? Olha aqui, a todos aqueles, depois de 60, 70, não parem, que o bicho pega. Vocês vão ligeiro, né? Eu tô aí. Mas, seu Otélio, em todos esses anos aí, provavelmente já tiveram também momentos difíceis, né? Acho que na vida de todo empreendedor, principalmente falando do Brasil, né? Já teve algum momento que o senhor ficou com medo ou vontade de desistir? Jamais, Jamais. jamais. Tem momentos bem difíceis. Tinha momentos, porque quando a gente comprou a parte dos sócios, a empresa teve problema financeiro. Eu pagava, quando chovia sábado, eu não dormia, porque eu não tinha dinheiro para pagar o cartório segunda-feira, né? Olha bem, né? Isso aí. E algumas mais empresas já devem ter passado por isso. É uma realidade muito comum. Por isso né? também. Mas é a persistência, o trabalho. Mas eu sabia que eu, lutando, daqui a pouco eu via a luz assim. E quando você vê que você vai, que você vê, e aí você chega lá, né? E quando você chega lá, bate! Consegui! Comemorar, né? Eu consegui. Não devo nada para ninguém. Passei lá, meus fornecedores, estou devendo juro. Ah, tá, mas a gente continua, né? Tudo assim, né? Então, quem é que não passou? Passei dificuldade, bastante problema financeiro. Ah, saída de sócio, essas coisas tudo Sim. uma coisa até normal isso aí, né? Isso faz parte, sócio que não quer mais, tem que sair, né? É que nem o casamento, quando os dois não dão mais certo. Mas a pergunta do Ricardo ela é interessante, principalmente para o senhor, seu Otélio, pelo seguinte: são 67 anos, né, que o senhor ficou liderando aí a Lojas Labs. Em quase 7 décadas, muito provavelmente, o senhor deve ter visto aí inúmeras dificuldades, crises, mudanças, troca a moeda, né, do Brasil e tudo mais. Então, o que foi assim que mais lhe marcou positivamente e também negativamente ao longo desses quase 70 anos? Uma coisa que eu nunca dei bola, vamos por os políticos. É só deixa eu trabalhar. Uhum. Deixa eu trabalhar. Eu nunca dei bola para político e essas coisas assim, né? E já fui cuidar para ser prefeito, essas coisas. Não. Deixa eu trabalhar lá. Nunca participou da política, seu Otélio? Não quis. Você imagina, vamos supor, que seja São Jerônimo que eu estava. Eu acho que eu tenho, de cada 100, vamos dizer assim, 99 que me amam, que me adoram. Uhum. Se eu fosse político, ao menos a metade não ia gostar de mim. Eu não preciso disso. Sim. Aí. Eu tenho daqui a pouco falar coisas que eu não tenho que falar. Mas não é nada contra os políticos. Só estou dizendo, eu nunca quis saber, vamos supor, de política. Uhum. O que eu queria saber, o que me dá satisfação é trabalho. Todo o trabalho que você fizer com amor, deixa esse trabalho, ele vira satisfação. Uhum. Se você fizer com amor, não é... Vira lazer, né? Sim. É lazer, é satisfação. Então, o que eu vou fazer? Mas nesses 67 anos, teve aquele período mais complicado, que a gente passa pelas transições, troca de moeda e tudo mais, enfim, os planos que foram criados de determinados governos? É inteligente, o que é que eu respondo mesmo? Vamos lá. Crise é oportunidade, meus amigos. Eu não queria falar, eu ganhei dinheiro, foi na época de crise, viu? Porque crise, aparece tanta oportunidade, tantas coisas pra gente, e eu ganhei dinheiro, foi época de crise. Então, não sei se eu consegui te responder, eu não queria dizer isso. Não, mas se for possível, claro, né? Dá pra gente exemplificar como é que a gente consegue contornar uma crise assim, transformá-la em algo positivo? Porque tem época boa, né? Uhum. A época boa, agora vamos gastar isso. Sim. Não, vamos poupar. Vem uma hora dessa, vem oportunidade, ou vem uma crise.
E aí aquele negócio, que seja um aparelho desse aqui, eles vão vender mais barato. Você compra mais barato. Tudo é mais barato. Sim. Tempo de crise é oportunidade. Aparecem as coisas boas, né? Aí o aluguel baixa. Eu vou contar coisas. É tempo de renegociar, é tempo de comprar. Olha aí, tempo de renegociar o aluguel. É crise, é crise. É a gestão que tem que ser feita, né? Crise, é aquele ditado, né? Na crise, crie. CRI, tira o S, corta o S e deixa o CRI, né? Como é que o senhor lidar com... O senhor tem um certo apetite para risco? Sempre gostou de arriscar? Gosta de arriscar? Se na vida, se você não arriscar um pouco, você não cresce. Tem que arriscar um pouco. Mas também não pode ser coisas inconsequente, inatingíveis, né? Eu praticamente tenho certeza daquilo aí. Eu tenho um objetivo, eu tenho um meu caminho e aquele ali eu sigo. Pode aparecer umas pedrinhas no caminho, mas eu vou lá e eu chego lá. Sim. A minha palestra diz assim, você sempre pode ir além. Se você está aqui, você pode mais um pouco. Se você está aqui, você pode aqui. E aqui, e você chega lá. Ô, senhor Otélio, eu fazendo uma pesquisa, o senhor já passou por 288 cidades, é isso, né? Mais de 288 palestras. Palestras. Mas, segundo me informaram, o senhor raramente ou até, nem sei se houve casos que o senhor repete os municípios. Isso é uma decisão particular? Porque eu acho que todos teriam oportunidade, né? Sim. Todos têm que ter oportunidade. Não importa se eu chegar no município. Qual é a cidade que a gente teve, que ninguém me conhecia? Essa última agora? Palmitinho. Palmitinha, 750 pessoas. Tem 6 mil e poucos habitantes. 6 mil e poucos habitantes. Ninguém me conhecia lá. Mas não E aí, tem labs lá? Deu 12% da população Não, na palestra. Palmitinho, pode olhar aí, Palmitinho. 6 mil e poucos habitantes. Mas que povo querido. Eu precisava ver. Deixa eu contar outra coisa, né? Não vou fazer propaganda. Né? Eu estava reunido hoje na Borussia. Sabe o que eu ganhei? Uma caixa de linguiça. Aquela linguiça boa, né? É a famosa linguiça daqui, né? Aliás, entrou pro livro dos recordes, viu? Entrou recentemente pro livro dos recordes, que foi a maior linguiça do mundo. Eles fizeram, É assado que fala, é o termo? Assado, não sei. Não sei se foi assada, mas eles fizeram a maior linguiça do mundo. E depois botaram depois provavelmente rolete lá assaram, pra assar lá e tal, mas foi essa que o senhor foi lá provar. Mas eu ganho queijo, ganho bergamota, laranja. Leva uma linguiça, lembrancinha pra onde salame. passa. Daqui a pouco me dá uma cuia para fazer chimarrão, erva. Então, eu ganho presente. É uma cesta ali. Então, vamos pôr. E sabe como é que é? Tem às vezes até o pão, né? O pão que ele fala. Olha, esse pão aqui foi feito para ti, né? Leva para casa para comer. Você acha que tem preço isso? É bastante carinho, né? Que legal. Não tem preço. Quantas empresas Labs hoje no estado? 341. 341. Todas são da própria administração ou tem franquias? Não, só da Lebes. É? Tudo da Lebes. Ninguém consegue abrir uma franquia Labs hoje? Não acredito que não. Não está nos planos da empresa. Sim. Desculpa, não está nos planos da empresa. Não está isso. E aí tem uma questão, e eu vou puxar para a aldeia, como a gente diz, né, aqui para o município de Osório, que a mim é muito curioso isso. O município de Osório possui 2 lojas Labs. Como é que é a montagem de estratégia no município relativamente pequeno, né? A cidade de Osório não é uma cidade tão grande assim, se a gente for comparar com a região metropolitana e outras regiões, Pelotas, Caxias, enfim, não vou numerar cidades aqui, mas é uma cidade de 40 e tantos mil habitantes. Tem 2 Labs. Como é que é a montagem de estratégia assim? Porque a impressão que passa para os leigos aqui que estão de fora é que uma vai competir com a outra. Eu vou contar a historinha aqui de Osório. Ela é linda, linda. Deve fazer uns 25 anos. E eu vim para cá, pensei, preciso abrir uma loja em Osório, né? Mas eu nunca gastei muito dinheiro em aluguel, eu não ia para o centro, eu ia para fora, assim. E
estava muito difícil. Daqui a pouco vi um galpãozão. Eu não sei bem, mas é bem perto. por É, aqui, pra cá. Perto aqui, ó. da BR-101, É. Isso. Aham, foi a primeira. atrás do É. Assum ali. É. Era um galpãozão lá. Cheguei com o senhor lá, aí ele... Para lugar? Ah, sim. Acho que era o engenho que tinha lá. Engenho. Uhum. Quanto é que é? Eu me lembro do preço. R$800. Ele achou que eu ia pichichar. Olha, me serve, né? É. Só tu vai me ajudar a pagar um pouco, né? Um ano, a metade do aluguel para reforma, essa coisa. Não tem problema nenhum. Aí, fechado o negócio, de fazer um contrato lá. Daqui a pouco, ele foi no carro e voltou. Notério, eu preciso te perguntar uma coisa assim. Tu tem certeza que tu vai abrir uma loja aqui, nesse buraco, nesse lugar aqui? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Meus amigos, eu posso dizer para vocês, quando eu cheguei às 9h30 da manhã, no dia que nós abrimos, não tinha lugar perto para estacionar de tanto movimento. Eu fechei umas 2 ou 3 vezes o dia, a loja que não entrava mais ninguém ali dentro. Uhum. E aquilo me fascinou. A cidade é acolhedora, de gente boa, e pagam bem essas coisas. Assim. Sabe o que é? Nós vamos abrir mais uma, né? E as duas vendem muito bem. Uhum. O pessoal aqui é bom, pagam bem, e as duas vendem muito bem. Sim. Então, às vezes, numa cidade grande, tu tem uma loja grande, vende muito menos que essas duas aqui. Mas o mais importante, que aí, vamos supor, é o desafio, porque ele não acreditou em mim. Eu digo, mas vai dar certo ali. E se for ver, a cidade cresceu para aquela loja. Foi mesmo. Cresceu, tem o Assum Sim, agora ali. supermercado Tem, do lado. aham. Ela cresceu. Sim. É verdade. Vai ver, acho que era uma época de crise também, fechava os ligeiros. Mas essa questão estratégica de abrir 2 lojas no mesmo município, são poucos dessas 300 e tantas unidades? A não ser Porto Alegre, tem 6, Sim. 7, claro, são cidades. Tem, Guaíba? Guaíba tem 2, né? Também, mas vende muito. Sim. São cidades que, eu não sei por que se a gente é mais simpático que era, mas é que vende muito, senão não tem motivo para ter Sim. 2 lojas. Ah, Tem um motivo sempre, porque se tem 2, é porque tem motivo. que bom que eu consegui fazer essa pergunta, porque era uma grande curiosidade que eu tinha, viu? 2 lojas Lebes no mesmo município. Será que uma é franquia, gente? Então tá aí respondido que não é, né? Acho até que dificilmente alguém vai abrir uma franquia, né? Que tivesse conseguido. 300 e... Vocês são os portadores. Mas aqui lugar de gente boa. Ah, me desculpa, né? É. Eu amo essa terra aqui. Que legal. Vou lá no Morro da Borússia, dar uma palestra lá, amanhã de noite, né? E a outra unidade, inclusive, né? O senhor tem uma memória impressionante, né? Eu não lembro ainda. O senhor que tem 300 e tantas aí para lembrar, lembra até do valor do aluguel quando veio? Lembra da negociação. Da negociação. A outra unidade, quantos anos existe já? A segunda unidade da Lebes em Osório? Ah, deve fazer uns 5 anos, uns 4 anos depois. Porque essa eu recordo, inclusive, que também no local onde ela estava ali, durante muito tempo parecia um pavilhão que não se usava para grande coisa, e depois que a Lebes chegou, ela desenvolveu. Inclusive, também tem ali o América 12 que está ali, É verdade. ali outra parte ali, enfim. Mas tem histórias assim, vamos pôr, eu me lembro lá, vamos pôr, em Charqueadas. Quando abri uma loja lá, o outro era bem concorrente, assim, não é concorrente, coisas parecidas. Eu vou ter que sair daqui, porque agora, vamos dizer, tu vem aqui, eu vou quebrar. Eu digo, cara, não dá bola para mim. Puxa bem teu negócio, capricha bastante, tu vai aumentar teu movimento. Eu não acredito. Olha, dobrou o movimento. Quando eu troquei de local, sabe o que ele disse? Otélio, eu não acredito, tu vai. Eu quero ir junto contigo. Eu vou junto contigo. Onde está, dá movimento. Então, onde o Lebes está, tem movimento. Sim. Traz pessoas. Seu Otélio, o senhor, no começo da nossa conversa, disse que uma das questões que o senhor mais se preocupou sempre foi com os colaboradores, né? Que eles gostassem, que eles estivessem felizes para trabalhar, enfim.
A gente está indo para 30, penso eu, Natália, se puder até me ajudar, mas acho que essa edição aqui é de número 35 que a gente está aqui hoje, penso eu. Acho que todos os empresários que por aqui passaram, quando a gente perguntava das maiores dificuldades de momento, você sabe o que eles respondem? Mão de obra. Inclusive, semana passada esteve conosco aqui uma conversa, olha, espetacular. Quem perdeu, o pessoal que está hoje assistindo aqui, o senhor Otélio, se puder depois assistir também, é a Fátima, né? A Fátima do Boticário. E ela também, com uma série de unidades do Boticário, ela respondeu, mão de obra é a maior dificuldade que se tem hoje empresário, porque está complicado tu ter funcionário que queira trabalhar, que fique para trabalhar, enfim. E aqui vai servir, inclusive, para a Tatiana, que está aqui do nosso lado, porque a Tatiana foi uma aposta que está aí hoje, inclusive, administrando uma nova empresa, né? E nesse caso aí, como é que foi? Claro, eram outros tempos, né? Mas até para pegar essa visão que o senhor tem sobre essa maior dificuldade que os empresários têm nos relatado na questão da mão de obra? Tu é inteligente. Que pergunta, né? Sabe o que é? Eu dava oportunidade para todos crescerem. Para crescer, para ganhar mais, depende única e exclusivamente de você, meu amigo. Se você for se dedicar, se você quiser crescer na vida, você tem que fazer algo diferente. Você tem que trabalhar. Ela falou que eu formei 100 gerentes. Eu não tenho um gerente que não é formado dentro da empresa. Todos eles criados dentro, que vinha, não sabia nada, mas daqui a pouco era filho do Lucas, que seja. Eu conheço o Lucas, gente fina, isso aqui. E o filho dele, igualzinho o pai, né? Uhum. Igualzinho o pai, né? Vem trabalhar. Mas eu não sei. Aprendi. Vai aprender. Ele cresce lá dentro, porque ele já tem o espírito do Lucas, né? Tem o espírito do Lucas, né? Então, essa gente que é os gerentes que eu formei, é porque a gente dá oportunidade. E não é assim que a gente promete não dá. Só depende deles. Sim. Hoje ainda falei com uma moça que trabalha lá há muito tempo. Com 20 anos eu botei ela de trainee. É o primeiro passo, é mais 2 anos de treinamento, forma gerente. Mas naquela época eu fazia, como é que diz? Entrevista. A entrevista. Uhum. Nós éramos entre 4. Era 3 contas, só eu a favor. Eu disse, não, essa aqui vai ser uma das melhores gerentes que a empresa tem. Mas ela tem 20 anos. Aquela lá, que nós aprovamos, tem 30 e poucos. Mas aquela não tem nada de espírito como esse aqui tem. Uhum. Depois nós vamos ver. Bota ela por mim aí, conta. Mas o que o senhor olhava e olha, enfim, na pessoa? Qual que é o espírito de liderança que ela tem que ter? Até maneira de caminhar. Já tinha visto. Maneira de comer, quanto tempo fica eu não vencer? Não, estou falando de baixo. Produtividade. Não, mas olha aqui, cá para nós. Sim. Aquele que é raça chinelo, tu acha que vai crescer? Não, sim. Tem que caminhar ligeiro. Eu até vou me meter aqui. O seu Otélio nunca olhou currículo. Ele sempre olhou a pessoa. É mesmo, é? Mas é um segredo. Currículo, isso pode escrever. Olhou currículo. Mas essa, então, é uma boa sugestão, né? Daqui a pouquinho as pessoas hoje estão avaliando um currículo e deixando de avaliar a pessoa. E aí, hoje nós estamos tendo, Ricardo, uma oportunidade muito boa, inclusive porque a gente pergunta muito isso e a gente ouve sob o ponto de vista do empresário, e aqui nós temos a colaboradora que demonstrou, né, Tatiana, que se tu compra a ideia da empresa, veste a camiseta, o resultado vem, né? Exatamente. Não, olha aqui, eles são bem curiosos. Sim. Eles são bem curiosos, Sim. eles vão gostar da história. Um dia eu cheguei lá, a Lucina estava meio triste lá, não sei o que tinha acontecido, assim, né? Aí, conta para eles o que eu ofereci para ti, o que tu teve que fazer para ganhar dinheiro. Vocês estavam falando, é bem curioso esse assunto de... Todo mundo hoje fala que a mão de obra é muito difícil, né? É o que todo mundo reclama, os empresários, né? Só que também tem que olhar o outro lado, né? O lado do ser humano. Todo mundo precisa de atenção, todo mundo quer ser valorizado. E hoje em dia está difícil realmente, né? E o seu Otélio, ele tem uma característica muito forte, que é do ser humano, é de gostar de gente. Uhum. Então, acho que esse é um dos maiores segredos dele de sucesso como empresário. Então, quando ele chegava na empresa, essa é uma história minha particular, teve um momento que eu estava trabalhando numa das filiais de Porto Alegre,
E ainda não trabalhava diretamente com ele. E ele chegou e realmente a gente passa por aquele período de metas, tal, difícil, enfim, a gente fica um pouco desmotivado, faz parte do dia a dia. E ele chegou e ele percebeu, né, que nós estávamos tristes, assim, mais lentos, vamos dizer. E aí ele chegou e já com toda essa motivação que sempre teve, né, é dele isso, chegou e perguntou o que estava acontecendo, sentou no chão da escada com nós, eu e mais uma colega que estávamos no dia, escutou nós chorando ali para ele, reclamando do movimento, toda aquela história, né, normal do dia a dia do comércio. Ele sentou, escutou e disse assim, vamos ganhar dinheiro? E eu disse, vamos. Eu era do crediário, não era da venda. Ele disse, eu vou te dar uma meta. Eu quero que tu venda 30 roupeiros. Eu dou crediário. Se tu vender 30 roupeiros, eu vou te dar um. E não era a meta, não era o dinheiro, é a motivação. Sim. Que ele chegou, escutou, conversou, nos deu uma meta e a gente, por ele, a gente fez, claro, fechamos a meta, pela pessoa, pelo carinho, pela atenção que ele deu, porque a gente precisa como ser humano. Né? Então, isso é uma característica muito forte do seu hotel até hoje, valorizar as pessoas e muitas vezes não é o dinheiro. Muitas vezes é a atenção, o carinho que a gente precisa, porque a gente tem as carências, tem os problemas, né, do dia a dia. E o seu hotel muito participativo. E o seu hotel sempre muito participativo na operação, então. Muito. Não era aqueles... Ele é muito ativo. Ele é muito ativo no dia a dia. Hoje, na 9.0 Soluções, quando nós chegamos na segunda-feira, ele passou o final de semana pensando o que a gente vai fazer de diferente. Então, ele fica trabalhando 24 horas, final de semana, e vem extremamente ativo ali para colocar em prática. É impressionante, realmente, essa disposição e essa vontade de viver. Né? Que, para mim, é uma vontade muito forte de viver e de fazer diferença na vida de muitos. Que tem muito empreendedor que, na verdade, fica sentado numa sala, blindado por um monte de funcionários, então ninguém conversa com ele, né? E tem muitos funcionários que às vezes nem conhecem, né, o real Mas dono. eu quero que tu conte como é que é o início do trabalho de vocês. Isso serviria para quem? Qual é a empresa ali? Inventar uma coisa um pouco diferente. Qual é o nome da Eu acho... que esteve conosco? Da que esteve conosco já na última semana? Não, a que vende negócio De beleza? de beleza. Sim, a moça do Boticário que esteve conosco semana passada. Boticário, serve para ela isso aqui. Serve para ela aqui. Ela pode escutar nós. Diz o que eu faço. O que eu faço? Eu acho que a gente fala de mão de obra, mas a motivação vai além do dinheiro, né? O dinheiro é importante, a gente sabe disso. Mas o seu hotel, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma forma diferente, acho que de ver a vida e de levar o trabalho. Então, quando nós abrimos, eu já conhecia essa cultura, mas quando nós iniciamos a 9.0 Soluções, nós temos uma equipe hoje de 9 pessoas já, de colaboradores, e ele introduziu uma cultura, na verdade ele impôs, né? E hoje a gente faz isso com muito carinho e nos faz muito bem. Quando nós chegamos na empresa pela manhã, a primeira coisa que nós fizemos é fazer a nossa reunião. Damos as mãos, a gente faz uma oração. Todos os dias reunião? Todos os dias. Mas não é uma reunião tradicional. Rápida. Né? Rápida. Nós fazemos uma oração, nós ouvimos, às vezes, o problema de cada um, a história de cada um. E depois daquele momento, as pessoas elas produzem muito mais. Porque elas têm um momento diferente na empresa. Não é uma empresa tradicional, onde tu chega, bate o ponto e vai trabalhar. Então, a gente tem essa cultura de ouvir as pessoas, desse cuidado, que é uma cultura do seu hotel de sempre, né? Então, é realmente muito diferenciado trabalhar ao lado dele. Agora, essa cultura, metodologia do seu hotel, se o senhor deixou livre para eles adotarem também, porque o senhor ainda está atuante, né? Ela acabou de citar aqui que o senhor vai lá no final de semana pensando para chegar na segunda-feira falar alguma coisa. Mas isso... também é uma questão que o senhor já prepara até para a sucessão, tipo, olha, sigam esse meu formato porque deu certo ao longo desses quase 70 anos. Mantenham isso. Sabe que o filho, geralmente, ele fica um pouco parecido com o pai, mas ele não é parecido. Às vezes, o pensamento, porque as coisas vão mudando, claro, né? Às vezes as personalidades são diferentes também, né? E a gente precisa mudar junto, a gente precisa também respeitar
os mais jovens, porque senão a empresa também, se fica na mão só de velho, a empresa fica velho, né? Então, tem que ter renovação. É sério, a empresa precisa ter renovação também, né? Então, vamos supor, teve a renovação, a empresa, vamos supor, também, mas é uma maneira um pouco diferente, vamos supor, de trabalhar. Eu já chego assim, dou gravata dos caras. Sim. Dou gravata dos Brinca. caras. É assim, é uma coisa diferente. E sabe que vamos supor, hoje dei uma gravata do alemão, não viu, né? O escritório, todo mundo viu, sabe o que é? Todo mundo virou para ali, olhou aquilo ali. Eu dava uma gravata no gerente lá. Ele Então, fez mais do que isso hoje. o que eu fiz? Fez um ola com toda a empresa. Eu fiz um ola lá. Eu fiz um ola. A ola do futebol. Maravilha. Você não vai na palestra amanhã? Eu vou. Tu vai. Vou lá, com certeza. Vai ver coisas diferentes. É. Não vai enlouquecer lá. Eu vi que o senhor toca uma gaita também. Acordeon. É? É? A diferença da acordeon pra gaita? Eu sou leigo no assunto. Gaita pra acordeon. A gaita é de boca? É que a gente aqui, né, a gente adotou a gaita como... Pra mim, gaita porque tem a teclada, né? Ah, sim, é a mesma gaita. Então. O senhor toca na palestra? Vou tocar. Olha aí. Vou então tocar. vai tá legal demais. Eu vou estar lá. Você não quer que nós cantamos uma música aí? Fica à A vontade. Tatiana olhou com uma cara, pegou essa imagem aí da cara da Tatiana. Disse assim, Não ia falar, agora tem até que cantar, é a viu? prova que o Astrocast não é combinado em nada. Não. Nada aqui hoje não é ao vivo, mas é quase como se for. Não vai ser editado. O que vocês querem que nós cantamos? Alemão? Português? O que vocês O que, querem que o senhor canta de melhor? Hã? Puxa o que o senhor tem de melhor. Vamos cantar em alemão. Português? Pode ser. Português, não. Português. Tá. É. Então, português. O que tu quer cantar? 1, 2, 3. Beijinho doce. Beijinho doce. 1, 2, 3. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela Quem trouxe trouxe nem longe pra pra mim. um abraço apertado, suspiro dobrado, que é amor sem fim. Música se aplaude, música se aplaude. Tá? Eu tenho que pedir uma agora aqui, porque eu fiquei com vontade de ouvir. Em alemão. Ô, Tati, acho que tu vai passar essa, né? Hã? Alemão. Hã? Em alemão? Vamos, sério, bom? Sai. Tatiana Tá, canta também. Ah, não, mas só um pouquinho antes de cantar. Também conhece o alemão, é? Pouquinho, né? A gente aprende tudo com o seu Otélio, né? Sai, alemão? Vamos lá. Qual vai ser em alemão? Isabela? Isabela. 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 Silas Bernay, Silas Silas Bernay, Silas Bergheiro, wenn das geht zu Hause schließt die Tür zu. Oh, Isabella, wie schön bist du. Oh, Isabella, wie schön bist du. Bom demais, hein? Bom demais. Seu Otélio Drebs, a gente se aproxima de quase 1h30 já de conversa, viu? brincando? E detalhe, né? A sua palestra, o senhor disse que também ela é rápida. Eu fico imaginando quanta coisa fica com uma vontade de falar, as pessoas de ouvir, porque ele tem 90 anos de idade, tem a história pessoal dele, que tem que ser levada em consideração também, vai para a palestra que eu sei, e ainda tem a parte empresarial, que são quase 7 décadas. Então, como é que nós aqui, né, vamos falar tudo isso em mais de 1h30? Eu aproveitei para ficar dando uma investigada aqui, né, no seu Otélio, e eu posso dizer que um dos grandes pontos fundamentais do seu Otélio, e aí a Tatiane pode discordar, que conhece mais, mas eu acho que é o emocional, né? Essa energia, né? Ter vontade de viver, né? Porque provavelmente nenhum problema abala esse homem, né? Então, sempre, provavelmente... Eu digo isso, o seu Otélio vai talvez concordar comigo, porque hoje os empreendedores têm dias bons e dias não tão bons, e muitas vezes a cabeça ela precisa te trazer energia para vencer os obstáculos, né? E num país como o Brasil, onde tudo é desafiador,
ter a mente no lugar faz toda a diferença, né? E a cabeça tão boa assim, né? Com tanta energia, com tanta vontade de superar os desafios, fazem toda a diferença, né? Acaba verdade. tirando de letra. Deixa só uma coisinha. O que é isso também? É uma coisa minha que eu faço. Eu de manhã, eu acordo, abro as janelas, a minha casa faz frente para o rio, eu olho para o rio, vejo as águas, eu vejo a beleza que tem em nosso redor. Muitas vezes tu olha para o chão e a gente não vê as belezas. A segunda coisa que eu faço, a minha oração. A minha oração. E depois eu vou para a academia, né? E aí, sabe como é que é a primeira? E não terá vergonha. Olha aí! Quanta energia aí. Beleza de ser um eterno aprendiz. Que tal? Que a vida será bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita. 4 músicas que tem dança. Que energias. Todo dia na academia. Hã? Todo dia na academia. 4 vezes, mais uma vez. É bem importante, né? Uma vez é Pilates e um dia de descanso. Quarta-feira é dia de descanso. Então, ó, cuida do corpo, tem fé. Legal. Se querem o segredo da longevidade, a gente acabou de dar aqui um excepcional exemplo na edição de hoje do nosso AcioCast Vero Banrisul. A pergunta coringa, né? É isso. É isso aí. Pergunta coringa. Pergunta coringa feita para todos os nossos convidados. E hoje a gente vai também passar para a Tati, né? Porque a Tati aqui hoje, ela também está à frente de uma empresa importante e tal. Então, a mesma pergunta vale para ambos. Posso começar contigo primeiro, então, Tati? A gente fecha com o seu Otélio? Claro. Agora sim, a câmera, para quem nos assiste, qual a dica que daria para aquele que está empreendendo, vai empreender, enfim, qual seria a dica que você teria para dar para o futuro ou o novo empreendedor? Olha, o que eu posso dizer para vocês, o que eu aprendi ao longo desses anos, e para mim é muito forte, que o maior segredo para uma empresa ir bem são as pessoas. E isso eu não tenho dúvida alguma, que sem as pessoas, ninguém vai em lugar algum. Seu Otélio, mesma pergunta. Eu vou incrementar, dar uma melhorada não, mas eu quero detalhar mais essa pergunta. Seu Otélio, um conselho para aquele empreendedor, para 2 tipos de empreendedor. O conselho para aquele que está no topo e para aquele que está passando por dificuldades. Eu acho que é resumir com 2 palavras. Persista, mas não desista. Pronto. É isso. É isso. Famosa resiliência. E tem um detalhe, né? Uma frase muito utilizada por muitos empresários aqui. Muitos já utilizaram. Sinal de que quem está com sucesso mesmo entende do que está falando, né? Exatamente. Ricardo Dada, vamos começar aqui fazendo um agradecimento então, aos nossos convidados de hoje, que, sem dúvida nenhuma, abrilhantaram demais a edição do nosso AcioCast, com uma história fantástica, que teria muito mais para a gente conversar, mas a gente meio que tenta manter dentro do espaço, dentro do horário aqui da nossa conversa. Agradecendo ao seu Otélio Drebs também da minha parte, a Tatiana, mas faça os agradecimentos. Seu Otélio, então, agradecer a Tatiana imensamente. Baita história. Eu, particularmente, aprendi muito. Amanhã vou estar lá recebendo no palco novamente. Para mim, vou fazer 33 anos, sou empreendedor, é um motivo de orgulho ter tido a oportunidade de conversar aí durante 1h30 e ouvir as histórias e aprender que, no caso do seu Otélio, principalmente, o segredo está aqui, né? Nessa vontade de viver. Então, obrigado de verdade. Muito sucesso para o novo empreendimento, né? Dizer que eu torço muito e que eu vou acompanhar os próximos passos aí, mas que foi um grande prazer, imensamente para mim, poder ter conhecido o senhor. Eu só posso dizer, meu, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Um abraço. A E um oportunidade beijo é para vocês nossa. e a todos que estão nos vendo aqui. Muito Vou obrigado. bater palma para vocês. Vocês são demais. Sensacional. Obrigado, Tatiana. Obrigado por ter participado conosco também. Obrigada, muito obrigada a você. Sucesso pelo na carinho. jornada, Tatiana. Obrigada.
E, ó, é só pessoal aí, Labs encontra facilmente, né? Mas quem quiser conhecer um pouco mais da 9.0 Soluções... A nossa loja física fica na Félix da Cunha, 1088 Moinhos de Vento. E também um detalhe, tá, pessoal? Eu queria ter colocado isso aqui ao longo do programa, fui deixando para o final. O seu Otélio Drebs tem o site dele. Tem Né? o site dele. É .com.br, né? www.oteliodrebs.com.br. Vão lá navegar e ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouco mais sobre essas histórias incríveis do seu Otélio Drebs, que é o fundador da empresa Labs, que hoje participou conosco do nosso AcioCast Vero Banrisul. Nosso agradecimento mais do que especial também vai para você que acompanhou mais essa edição e que na quarta-feira da semana que vem, aliás, eu já tenho aqui uma agenda para apresentar, que nós teremos já nos próximos episódios do nosso AcioCast aqui. Aliás, o pessoal está se puxando muito, viu, Ricardo? É só convidado de peso, a régua está lá em cima, viu? E nós teremos Eduardo Tebaldi, isso? Me ajuda? Eduardo Tebaldi, conheço, um grande empreendedor aí, vai ser bem legal estar recebendo ele. Diretor da Young Empreendimentos. Exatamente. E também a Cassiane e a Juliana, que elas são para falar da inserção do jovem no mercado de trabalho. Esse vai ser um baita de um assunto, viu? Bom, é só acompanhar aqui o nosso AcioCast. Se clicar para se inscrever, vocês serão notificados das conversas dos nossos programas. Então, a gente agradece muito se você, além de nos assistir, se inscrever no canal. Está lá na tela, deixa o seu like ali, que também é uma forma de ajudar o nosso AcioCast Vero com essa grande parceria do Banrisul. E você que tem essa conta empresarial Banrisul, agora tem o limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. É o seu capital de giro sem custo. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis de até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banri Compras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. E o município de Osório possui uma clínica veterinária que fica aberta 24 horas todos os dias da semana, e quem tem pet sabe que isso faz uma enorme diferença. É a Clínica Veterinária Juliana Mansan, reformulada, ainda mais bonita. Vale a pena fazer uma visita, leve seu pet lá, coloque lá aquela plaquinha personalizada, e eles, claro, têm atendimentos clínicos, vacinas, cirurgias, internação, exames, raio-x, ultrassom, banho, tosa, pet shop e muito mais. Para entrar em contato, a gente tem um QR Code, é esse que está aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular e participar. E antes de fechar também fazendo um agradecimento, Ricardo, a Viu Internet, deixa eu lembrar que estamos nos aproximando daquela reta final do grande anúncio do curso de medicina para o litoral. A expectativa altíssima, estamos todos na torcida. Seu Otélio, o município de Osório, está aí na batalha com o Centro Universitário Unicenec, uma das regiões finalistas para receber o curso de medicina. Isso, e que vai mudar de forma impressionante a região do litoral. E essa corrente, seu Otélio, tem inclusive uma página criada em parceria com a Ácio e o Centro Universitário Unicenec, que é Osório pela Medicina. Esse QR Code que está aqui na tela, você aponta, segue o perfil e apoia a vinda do curso de medicina aqui para a região. Tá perto, viu? Em agosto a gente tem essa expectativa de poder anunciar que o curso de medicina tão necessário veio aqui para a região do nosso litoral. E, Ricardo, fechando também, agradecendo a Viu Internet. Mais um programa impecável pela qualidade que eles nos entregam. Com certeza. Mais uma vez agradecer a Viu aí, sempre sensacional, né? Muito constante, que continue muito tempo com a gente aí, trazendo qualidade para os episódios. Era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um excelente restinho de noite de quarta-feira, um excelente restinho de semana para vocês. E não esqueçam, semana que vem estaremos aqui novamente no nosso AcioCast Vero Banrisul, trazendo histórias incríveis, como foi a edição desta quarta-feira. Muito obrigado, uma boa noite e até lá. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banri Compras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe.